Meu nome é Hércules Barros. Eu, juntamente com a pesquisadora Maria Heder, fizemos um trabalho educomunicativo em Botsuana, na África. É um país conhecido pelas minas de diamantes e pelas reservas de preservação de elefantes. A gente foi para Botsuana para fazer uma oficina de educomunicação para a mudança de comportamento em HIV e AIDS, voltada para gestores, populações representantes da sociedade civil, e a gente foi trabalhar comunicação, como trabalhar, como fazer comunicação e como fazer campanhas específicas para provocar mudanças de comportamento. A gente chegou à conclusão de que ali era um espaço para compartilhar, trocar experiências, e aprendemos com a população de Botsuana, com esses representantes que estiveram na oficina, e também levamos para eles as experiências brasileiras. Isso foi feito por meio de videoconferências, usando o Skype. Eles bateram um papo com jovens do sertão do Ceará que fazem uma intervenção em escolas do interior do Ceará, falando por meio de uma web rádio. Eles vão até essas escolas, eles entram nessas escolas, batem papo com os alunos, tiram dúvidas sobre saúde, sobre prevenção, sobre AIDS, e isso com a participação da Universidade do Estado do Ceará. Esse grupo se chama Web Rádio Agir. Um outro bate-papo que eles tiveram foi com um jovem que mora na periferia de Salvador, que é responsável por um blog que se chama Mídia Periférica. Ele se chama Wenderson, e o Wenderson bateu um papo falando como é que faz jornalismo ou comunicação comunitária no seu bairro, como é que a partir do jornalismo comunitário que ele faz no bairro, ele consegue pautar a mídia tradicional sobre os problemas locais, e como trazer a mídia tradicional, a grande mídia, para a realidade dos trabalhos para enfrentar os problemas que existem ali na periferia. E, por sua vez, Botsuana surpreendeu os brasileiros, tanto a gente que estava lá na oficina com eles, quanto esses com quem eles estavam tendo contato pela internet, apresentando como é que eles fazem para sensibilizar a população para a testagem de HIV e AIDS lá no país de Botsuana. Eles usam as partidas de futebol, eles fazem campanha na entrada dos estádios, etc., e surpreenderam a gente. Assim, um país que tem conhecido o Brasil, conhecido aí pela fama do futebol, foi lá em Botsuana e acabou conhecendo uma experiência de prevenção em saúde efetiva e eficaz, lá em Botsuana, que é um país que é, como eu já falei, conhecido pelas minas de diamantes ou pelas reservas de elefante. Então, a gente foi para essa oficina. Nessa oficina, a gente trocou experiências educomunicativas e conversando com esses participantes dessa oficina, era cerca de 40 pessoas, e conversando com essas 40 pessoas, entre eles profissionais de saúde, gestores de saúde e representantes da organização da sociedade civil, a gente pensou como fazer uma campanha. Eles acharam que, no caso de Botsuana, uma campanha interessante seria uma campanha para caminhoneiros. E aí a gente foi pensar, quem é esse caminhoneiro? O que ele come, o que ele ouve, por onde ele anda, onde ele dorme, etc. E nos processos educomunicativos, a gente trocando essas experiências, a gente chegou à conclusão de que as profissionais do sexo de Botsuana seriam parceiras interessantes para essa campanha. Então, o Ministério da Saúde de Botsuana chegou à conclusão, as pessoas presentes na oficina chegaram à conclusão de que, para fazer uma campanha para os caminhoneiros, era preciso envolver aquelas que melhor entendem, aquelas que melhor sabem
quem é esse caminhoneiro, sabe da realidade desse caminhoneiro, e aí eles envolveram as profissionais do sexo. A gente foi visitar, a gente fez uma visita em campo, a gente foi para uma área, uma zona de prostituição. Lá a gente fez uma grande reunião com as profissionais do sexo num terreiro, lá num terreno, a céu aberto, e conversou com elas. Olha, o pessoal do Ministério da Saúde de Botsuana se apresentou, nós somos do Ministério da Saúde, queremos fazer uma campanha de prevenção para os caminhoneiros, Por que os caminhoneiros? Porque o país Botsuana é um país de trânsito na África para vários países, e os caminhoneiros são agentes que trazem e acabam aumentando a incidência de AIDS nesse país, em Botsuana. Então, e quem era a melhor pessoa para envolver? Tudo isso foi dito para as profissionais de sexo. Elas seriam parceiras porque é ali, naquela região, que eles dormem, então elas conhecem bem eles, e aí elas ficaram super felizes da saúde do país, primeiro reconhecer elas, ir até ali onde elas estão, conhecer a realidade delas e envolvê-las numa campanha. E aí, num processo educomunicativo, a gente fez sugestões para ir mais além, né? O Ministério da Saúde de lá convidou as profissionais do sexo para ir até o prédio do Ministério da Saúde para fazer essa campanha. E a gente sugeriu, por que não o Ministério da Saúde, governo, sair de lá de onde ele está, vir aqui para esse terreiro onde a gente está, colocar uma mesa, colocar cadeiras, elas trazem as cadeiras das casas delas e discutir essa campanha ali com elas, né? Acabou que esse processo educomunicativo, uma campanha pensada pelos caminhoneiros, uma parceira do Ministério da Saúde, que são as profissionais do sexo, uma campanha que vai ser útil tanto para os caminhoneiros, e talvez seja mais efetiva, porque está sendo feita por quem entende deles, e também para elas que vão aprender sobre todas aquelas que vão trocar experiência e ter conhecimento de como se previne HIV e AIDS. A oficina de educomunicação em Botsuana foi no final de maio e início de junho. Ela foi promovida pelo Departamento de DST, AIDS e Hepatites Virais do Ministério da Saúde do Brasil. A ida de 2 técnicos, no caso eu e a Maria Heder, para promover essa oficina educomunicativa em Botsuana, faz parte de um programa dentro do Ministério da Saúde, dentro do Departamento de DST e AIDS, que se chama Cooperação Horizontal, Cooperação Internacional, Cooperação Internacional, se chama Cooperação Internacional. Dentro desse processo de cooperação internacional, são feitos vários trabalhos com vários países e de diferentes formas, sobre transferência de tecnologia, sobre doação de medicamentos, e essa oficina de educomunicação é mais um desses trabalhos. Dentro dessa oficina educomunicativa, teve uma fala que foi muito gratificante para mim e para Maria Heder, que estávamos ali à frente coordenando essa oficina educomunicativa em Botsuana. No dia da visita à região de prostíbulo, a ministra interina da Saúde, porque o ministro da Saúde de Botsuana estava fora do país, então a ministra interina da Saúde acompanhou essa visita em campo, foi lá conversar com as profissionais do sexo. Num determinado momento que a gente saiu de lá, passou num posto de saúde para fazer um lanche, eu perguntei para ela, e aí, o que a senhora achou dessa experiência de ir lá na área de prostíbulos, conversar com as profissionais do sexo, conhecer a realidade delas e convidá-las para fazer uma campanha para os caminhoneiros, esses personagens que elas conhecem melhor do que ninguém. E aí a resposta dela foi gratificante para a gente. Ela falou assim, foi preciso vocês, brasileiros, virem até o meu país para eu, pela primeira vez, ir até onde aquelas mulheres estão, conhecer a realidade delas e falar de saúde para elas e convidá-las para fazer política de saúde com a gente.